Boa noite, gente. Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Helena Gran e nós hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico. A Suécia, o país onde mais ocorre criminalidade sexual, ou seja, violentação não só das mulheres, como também de crianças, mas a maior parte é mesmo das mulheres. Solta a vinheta que eu tô pagando muito caro por ela. Pois é, gente, como eu dizia, um assunto bem polêmico. E eu assisti aí, navegando pelo mundo cibernético, um documentário que eu achei até muito interessante, porque geralmente a mídia, ela não é muito de ficar rebuçando em assuntos que têm que ver com as autoridades suecas. Então, por que tudo isso? Bom, o assunto foi o seguinte: a quantidade, gente, de crianças, entre aspas, vindas do norte da África, procurando asilo político e também proteção, porque os países de onde eles vêm têm guerra, é uma coisa assim absurda. É lógico que nós sabemos que são países bem complicados. Então, o que nós vamos abordar nesse vídeo sem fazer a coisa ficar muito grande? São essas suecas, a segurança da sueca que já há muito tempo cresce com a sua liberdade no próprio país, entendeu? Podendo usar as roupas que elas querem, podendo sair e voltarem para casa a hora que elas querem, sim, e mesmo de ônibus, de metrô. Mas o que acontece? Hoje, o país não é mais seguro por causa dessas mentiras contadas. Então, nesse documentário que eu assisti e que me fez então fazer esse vídeo, eles abordam casos de estupro de suecas na idade de 23, 24 anos que foram encontradas no meio da noite ou então correram assim para um ponto de ônibus e quando o ônibus parou, elas entraram desesperadas, entendeu? Com as roupas todas rasgadas e dizendo para o motorista: eu fui estuprada por 3 homens e esses homens não falavam suecos e eram imigrantes, certo? A polícia foi atrás de alguns casos que conseguiram resolver também com um certo sucesso, e eu vou explicar por que com um certo sucesso. Eu digo com um certo sucesso porque conseguiram, através do DNA, e também uma dessas moças, ela chegou até a ter uma camisinha usada com ela, que ela deixou para a polícia. Então, eles tinham o exame do DNA no corpo dela, como também na própria camisinha. Conseguiram, então, pegar esses 3 suspeitos que diziam ter 13, 14, 16 anos. Já é conhecido o fato de que mais de 70% dessas crianças que vêm do norte da África se refugiar na Suécia, elas costumam falar, pelo menos, que elas têm 3, 4, 5 anos
a menos do que elas realmente têm. Nós estamos falando aqui de meninos, ou sejam, homens, tá? Então, na verdade, quando eles dizem que tem 13 anos, eles já têm 18, 14 anos estão com 19, etc, etc. Varia muito. Então, quando pegaram esses rapazes, eles foram pela imigração, pelas autoridades de imigração, quando eles pediram para entrar com asilo político no país, a imigração mandou eles diretamente para o orfanato, baseado no quê? Na idade que eles mesmos disseram, entendeu? Então, quando foram entrevistar o orfanato, mas vocês não controlaram a idade deles? Não. E baseado no que vocês acreditam que são crianças? Ah, baseado na ficha da imigração. Mas a imigração fez algum exame para confirmar a idade deles? Então, essa repórter também procurou um professor da Karolinska Institutet, que é um hospital maior lá de Estocolmo, perguntando para ele se havia possibilidade de descobrir a idade de uma pessoa através do exame dentário. E ele disse que sim. Não assim exatamente, mas com uma boa chance. Ou seja, pela altura dos molares, você sabe se aquele indivíduo tem no mínimo 19 anos de idade ou menos, certo? Fizeram esse exame dentário, mas legalmente, gente, é aceito? Não com 100% de certeza. Mas o que a polícia sueca, então, faz a respeito disso? Eles contatam a Interpol em vários países, e não são países deles, não, de onde essas pessoas vêm, Afeganistão, etc. Nada disso. Eles fazem contato com a Interpol, por exemplo, da Alemanha, certo? Da França, da Inglaterra, entendeu? Porque essas crianças, na verdade, já estão com 20 anos ou mais, tá? E fazendo contato com esse serviço policial internacional, se descobre até em um país, eles declaram que estão com 15 anos, em outro país declaram que estão com 19 anos e até chegaram a trabalhar numa oficina de carros. Imagina se um menino de 15 anos vai começar a trabalhar na Alemanha numa oficina de carros, né? Mas na Alemanha ele já estava com 18 anos. Quer dizer, então muitos desses dados, nesses casos específicos, foram encontrados, entendeu? Agora, o que o tribunal vai aceitar depois disso, como evidência, isso é uma outra história, gente. Então, casos em que, em vez desses cidadãos, desses vampiros sanguessugas, que só sabem estragar o país dos outros, em vez de eles estarem na cadeia e pegar pelo menos uns 4 anos por estupro, eles são mandados para o orfanato, que também não checa coisa nenhuma, e ficam lá sendo cuidados entre outras crianças que também são expostas ao perigo de estupro por acharem, ou mesmo que não achem, não fazem nada a respeito, e ficam lá e são cuidados assim por anos, 1, 2, 3 anos. Ficam lá em cárcere, não podem sair, mas de qualquer maneira, nada muito saudável, porque estão no meio de outras crianças, certo? Olha só a dura realidade da Suécia, gente.
Olha só a dura realidade da Suécia, que chegou a esse ponto de uma nação que tinha tão bom nome, certo? Que era um exemplo nos anos 70 mundialmente, hoje é um país totalmente sem controle. Mentalidade sueca para vocês, certo? Chegou a nação com o maior número de estupros e também o que fizeram? Tornaram a nação muito insegura para as próprias cidadãs suecas, que tinham alcançado uma independência muito grande. É essa, é esse o mundo cão para vocês, infelizmente.